Olá, gostaria de convidar os amigos e irmãos para juntos fazermos mais um estudo da revista Palavra de Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós estamos começando o terceiro trimestre de 2020, né? E dessa vez vai ser diferente. A revista ela tem vários autores, né? E o tema central da revista é Esperança em Tempo de Quarentena, né? E essa primeira lição tem como título A Igreja Nunca Fecha. E o autor dessa lição é Elildo Júnior Macharete Fonseca, aqui de Cabo Frio, primeira igreja em Cabo Frio, né? E tem como texto básico o estudo 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 19. E nós vamos começar orando essa lição, né? Para que Deus nos dê entendimento melhor. Pai, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento e que nós queremos entregar nas Tuas mãos, ó Deus, esse estudo, que o Senhor nos dê entendimento e que possa ser de ajuda para aquelas pessoas que necessitam ouvir, Senhor, aprender, meditar na sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Então, irmão, diz assim, né? 1 Coríntios, capítulo 3, de 9 a 19. Diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo, ninguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apane o sábio na sua própria astúcia. Amém e amém. Então, irmãos, já vamos dar introdução aqui no texto, né? Na abertura do estudo. E diz assim o pastor Eurídice, né? Ele conta aqui um comentário que ele fez com o avô dele, né? Estamos vivendo um tempo desafiador, em razão da pandemia Covid-19. Esse é o nome do vírus que dá. Conversando sobre essa situação com meu avô, Leôncio disse: tem 97 anos de idade. O avô dele tem 97 anos de idade. Que benção, né? Quase 80 anos de vida cristã. Olha só, né? Que maravilha. E é a primeira vez que vejo as igrejas, vejo fechar as igrejas. Então ele está comentando que desse tempo todo, essa é a primeira vez que ele vê a igreja fechar. Quase 80 anos. Referindo-se aos templos, sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, as igrejas de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós. E realmente, nós somos a igreja de Cristo. Patrimônio vazio, rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. As ondas estão agitadas, os ventos contrários e
agigantam. A embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Marcos 4:41, né? Então, nós temos que continuar firmes, né? E na presença do Senhor, né? Mas quem está conosco é Cristo, né? Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança. A questão de tempo, em breve, tudo voltará à normalidade, estaremos juntos sem restrições. Comentário dele. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas. Isso é verdade, né? Estamos de lutos por causa das perdas dessas vidas, seus familiares, rogando a Deus pelas famílias. Solidariedade fala mais alto, porém não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor, cujas forças são renovadas. Isaías 40, né? Vamos dar uma lida aqui, né? Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Esses são os que esperam no Senhor, né? Essa é a nossa esperança. Então vou voltar aqui para o texto aqui original, né? Do texto básico, que está em 1 Coríntios 3, 9 e 19. Por isso, nunca é demais afirmar que a Igreja de Jesus nunca fecha, né? Então, irmãos, diz assim, uma pergunta para aqui para os irmãos, né? E diz assim, Paulo usa duas imagens. Quais são essas duas imagens? E nós vamos ver, né? Ele usa uma simbologia de imagem, ele usa essas duas imagens. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mateus 16. Vamos ver também Mateus. É bom a gente sempre estar lendo os versículos, né, irmão? Eu gosto muito de ler. Às vezes a gente... 16, 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, não tem como prevalecer a porta do inferno. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. É verdade, né? O povo de Deus sempre trabalhando em prol do reino. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, à igreja de Deus em Corinto, 1 Corinto, né? Corinto 1:2, que diz assim: E a igreja de Deus que está em Corinto, santificada em Cristo Jesus, chamado Santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós, né? A mensagem central sempre Cristo. Dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja. Então essa carta foi direcionada aos coríntios, né? Cidade de Corinto. E o objetivo é que estava havendo ali muita desordem, muita divisão, contendas, né? Enfatizando que o santuário de Deus são pessoas e não prédios. Aí vem falando aqui, né? Em 16, que diz assim, no versículo 16: E não sabeis que vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Por isso que o autor coloca aqui, né? Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Então não é o templo físico, mas o templo, nosso corpo, né? Que habita, Deus habita dentro de nós, dentro do nosso corpo. Cooperação madura e consciente. Primeiro ponto. Está no versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus, né? A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. Não vos pude falar com pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, né? 1 Coríntios 3:1 diz assim: irmãos, não pude, essa aqui já está de acordo aqui.
Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem. Ele já dá o tom aqui. Então tem pessoas que dentro da casa do Senhor compreendem o falar de Deus, o agir de Deus, mas tem pessoas que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física, né? Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. Então tem um problema aí para ser resolvido. O leite precisa ser substituído por alimento sólido. Então na caminhada espiritual, quando você nasce, você é um bebezinho, né? Um cristãozinho ali que não está podendo se alimentar do ensinamento sólido, a base, né? Mas com o tempo tem que ser substituído esse leite e ter o alimento sólido, para ter substância, para resistir, né? Isso faz parte do crescimento, por ainda serem carnais. Paulo não podia aprofundar seus ensinos, viu? Por eles ser carnais, então não teria como. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Algumas coisas estavam impedindo eles ali naquela igreja local. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos, né? Não. Podemos servir a Deus, né? E é provar a maturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o tempo está acessível, engana-se a si mesmo. E esse momento que nós estamos passando aqui é uma prova disso, né? Que nós podemos servir a Deus em qualquer lugar, né? Basta ter a sinceridade, né? O respeito, né? Pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto estava mergulhado no partidarismo, olha só, né? Afogando-se em inveja, discórdia. Havia os que declaravam de Paulo e os de Apolo. Então, você vê aqui no versículo 4, vou ler aqui. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? É difícil, né, irmão? Eles esqueceram que quem é o fundamento ali da igreja não era nem Paulo nem Apolo, mas sim a base, que é Jesus Cristo, né? Não focaram no fim, se perdendo nos meios, pois Paulo foram apenas instrumento nas mãos do Senhor, né? Eles, pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelas quais cresce, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então eles eram o meio, né? E o único que poderia dar o crescimento à plantação iniciada por uma regada pelo outro, né? Aí ele fala, o único que poderia dar um crescimento, a plantação iniciada por um e regada por outro. Paulo os exortou à maturidade, pela consciência que somos tão somente cooperadores de Deus. E nós já temos lido esse versículo aqui, né? Que estão no 9, né? Cooperar, né, irmão? Cooperador, participante, ajudador. E Paulo se sentia nesse ponto, né? Ele usa duas imagens. Aí eu perguntei aqui, né? Paulo usa duas imagens. Quais seriam? A primeira imagem, a lavoura e edifício, né? A segunda, edifício. Então, lavoura e edifício são essas duas imagens que Paulo está usando aqui para representar um crescimento espiritual. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja é uma lavoura e é riquíssima. Ele destaca aqui que a ideia da lavoura é mais persistente no caso da igreja. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Olha só, plantação. Você planta, você cultiva, né? Você está ali e você tem depois como colher o fruto daquilo que você plantou. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são estáticos, lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa e adornado, né? A lavoura constantemente é cultivada para produzir. Mas entre essas duas, eu acho que aqui o melhor mesmo é a lavoura, né? Nós somos lavoura de Deus, né? É a comparação que ele faz. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores, Paulo
Apolos na plantação, né? Deus, né? Ele utiliza há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Na verdade, então, quem dá sustentação à obra é Deus, né? Que Ele que dá o crescimento. Você pode plantar e não ter fruto, né? O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. Por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor, né? Nesse tempo de quarentena, né? Eu falei aqui que o tema central aqui era esperança em tempo de quarentena, né, irmãos? Então, irmãos, continuando assim o estudo, e ele faz aqui colocação, me perdi aqui, mas vamos lá. Ele diz assim: um edifício passa a falar sobre a construção. Ele fala de si como construtor, como lançador de alicerces, né? Então ele fala aqui, Paulo também usa a imagem de um edifício e passa a falar sobre a construção. Ele fala de si como construtor, como lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério, né? O ministério de Paulo era evangelístico, né? Ou missionário. Era um missionário, um plantador de igreja. Paulo implantou muitas igrejas. Estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e outro continuava a construção sobre ele. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada qual como edifica sobre ele, né? O alerta sublimado foi: cada um veja como constrói. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo. Então, o fundamento, o alicerce, a base é Cristo, né? O único fundamento. Não tem outro fundamento, né? Outra base. Nenhum outro poderia ser lançado. Aí ele fala aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, Cristo é o fundamento da base. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento, nas bases, né? Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático. É que Cristo que se constrói, e não se tratar apenas de construir, mas de construir dignamente. Então, temos que observar como que nós estamos construindo em cima dessa base a nossa vida cristã, né? A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Versículo 13 diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, a sua obra, a minha obra, vão passar pela purificação, né? Para ver se vai ser reprovado ou não. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Então ele usa aqui vários materiais, né? Vários minerais que podem ser utilizados nessa obra. E chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. Versículo 13, já li isso aqui, né? E serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Ó, versículo. A obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E as obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Então, irmão, a salvação, né, do cristão está garantida, mas as nossas obras, às vezes você pode ter investido um material de não boa qualidade naquela obra e ela pode ser danificada, o acabamento dela pode ter algumas imperfeições, né? Paulo não está classificando como construções mais, e sim como inadequadas. Quem entende de obra sabe que a forma como você faz uma massa, o tipo de cimento, né? Tudo isso, mas aqui no caso aqui é como que você está
falando de Jesus Cristo, ensinando, tendo vida cristã ou não. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho. Você fala em parcial, que você lembra que não é total, né? E quando você não apresenta um Evangelho pleno, ele tem algumas dificuldades de entendimento, né? Levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Ainda bem, o que salva é o fundamento, né? Não são as minhas obras, mas sim o fundamento que é Cristo, né? E não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não resultado das mãos dos construtores. Isso aqui é bem claro, né? Mas as nossas obras, elas servem por galardão, né? Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Não vão perder a salvação, mas todavia sua obra pode perecer, né? Todavia suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual e a prova da imaturidade diante da qual as construções serão de madeira, feno ou de palha. Ele usa 3 elementos aqui que pode ser perecível, né? Lamentavelmente, há muitas cujas construções, embora sobre os alicerces corretos, não subsistirão, porque o alicerce, a base é Cristo, mas o alicerce está correto, está bem justinho, mas o que você vai pôr em cima dessa base, que é Jesus Cristo, né? E nós falamos aqui o segundo ponto, né? Já mencionando aqui o segundo ponto, a construção inadequada e convicta. Agora nós vamos falar o terceiro ponto, a habitação protetora e sagrada. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4, 7. Então Paulo está lembrando que nós não temos essa capacidade, mas Deus que habita em nós tem esse poder, né, de fazer a sua obra grande. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? 16. É como se ele ainda não tivesse alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Então, por falta de entendimento, que ele era a casa, a morada do Espírito Santo, esses problemas estavam acontecendo lá naquela igreja, né? A imaturidade cristã, a falta de convicção, o que eles estavam lançando também como base, então faltava neles o entendimento da vida cristã. A igreja é muito mais que templo, né? A igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para, né, para adoração a Deus. Então os prédios, templos físicos, foram aí para que fosse construído para adoração a Deus. Mas nós somos o templo do Espírito Santo, então nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Um fato, uma passagem bíblica, dizendo melhor, é que naquela passagem da mulher samaritana, como ela vai no poço, né? E ela interroga Jesus sobre a adoração, né? Que uns adoram em Jerusalém, outros adoravam ali na terra dela. E perguntou, aí Jesus disse, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Por mais lindo, suntuoso que seja, pode ser fechado e até mesmo destruído. A igreja jamais. Os templos, né? Referente aos templos, e os próprios discípulos falaram, olha que pedra, né? E Jesus mesmo disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, por mais que o templo seja bonito, suntuoso, mas eles podem ser perecíveis. Nós devemos preservar a casa e a morada de Deus, que é o nosso corpo, né? A nossa vida. Qual é a proteção e qual é? A proteção da igreja é o Senhor, né?
Ele é o que guarda Israel. Então, no Salmo 121, o Senhor que te guarda. Vamos ler esse salmo aqui, eu acho que ele é pequenininho, né? Salmo 121. Só um tempinho aqui, rapidinho. 121, né? Diz assim: Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre, né? Então, é o Senhor que guarda a igreja, é o Senhor que protege, né? Aí ele diz assim, continua, né? A presença do fiel protetor faz o santuário algo sagrado. E ele diz assim no versículo 7. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, Cristo habitando em nós, nós se tornamos santos, porque somos morada do Espírito, né? Esse ensino é recorrente na carta. E ele diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e habita em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós não pertencemos a nós, mas nós temos um dono, que é Cristo, né? 1 Coríntios 6, 6 e 10, que diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os roubadores, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Né? Quantas práticas, né? E pode estar fora do reino de Deus. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões, né? Os avarentos, bêbados, os maldizentes, nem os roubadores. Tudo isso traz escândalo, irmão. A expressão não sabeis utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável. Né? Então essa expressão está dentro 10 vezes aqui, né? Nessa carta, né? 1 Coríntios. Eu vou citar aqui 3,16, 5,6, 6,2. Isso aqui é tudo em Coríntios, né? Carta de Coríntios. 3,16, 5,6, 6,2, 3,7, 15,16, 19, 19 de 9 a 13, e 24. Então, irmãos, nós temos aqui vários textos, né? Depois os irmãos podem conferir, não vou ler todos. Como Deus ama a sua igreja. Como é que Deus tem amado a sua igreja? Trabalhar para destruí-la e chamá-la para si a disciplina divina. Como Deus ama a sua igreja, trabalha para destruí-la e a chamar para a sua disciplina divina. A presença protetora sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Hebreus 12, 29. Né? Então Deus tem ciúme da sua igreja. Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo fala sobre a santidade, ele volta ao assunto. E de acordo, tem o santuário de Deus. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos, né? Aqui está servindo a idolatria. Pois somos santuário do Deus vivo. Né? Esses ídolos, irmão, não têm espírito, né? Eles não têm espírito. Não come, não fala, não tem sentido, né? Pois somos santuário do Deus vivo. Por isso que ele coloca, né? E como ele diz, habitarei neles, habitarei em nós, e entre eles andarei, ele anda entre nós, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
2 Coríntios 6, 16. Vamos ler isso aqui, né? Que diz assim: não sabeis que se ajunto com a meretriz faz um corpo com ela? É isso mesmo? Ah, não, isso aqui é 2 Coríntios. 2 Coríntios. 6, 16, que diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, nosso corpo. Como Deus disse, neles habitarei, nele andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, né? 2 Coríntios 6,16. O autor dos Hebreus também discorre sobre o templo, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Olha só, interessante essa colocação. Porque toda casa é construída por alguém. Qualquer casa que nós vemos aí, alguém construiu. Mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, né? Testemunho das coisas que seria anunciada. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Quem é dono da casa é Deus, né? Cristo, né? Se conservarmos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Hebreus 3, 4, 6, né? Já estamos caminhando para o final, irmão, desse estudo. Espero que os irmãos tenham aprendido e possam guardar as palavras que aqui foram ditas, né? E agora nós estamos indo para o encerramento para pensar e agir. Não é uma tarefa tão fácil de ficar em casa numa quarentena. Os irmãos têm passado por apertos, né? Todos nós. É dolorosa estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais. Muito triste, irmão, o que está acontecendo nas igrejas. Até mesmo eventualmente passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas antes da pandemia, dávamos devido valor a congregar, né? Para nós refletirmos sobre isso aí. E não é só isso, né, irmão? Não é o templo fechado, o afastamento dos irmãos, né? Da comunhão da igreja. A igreja não é só o templo ali, você ir, mas você estar junto com os irmãos, comungar, ter a participação, né? Isso é a igreja. A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico. Somos santuários de Deus. Nós somos uma vez que a igreja é gente, né? Como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Devemos repensar também isso aqui, né, irmão? Será que muitas das vezes, quando estamos juntos, valorizamos o irmão? Né? Cristo é o alicerce, a base. Fundamento sobre ele, devemos erguer construções adequadas. Como estão as nossas obras, as obras das nossas mãos? Isso aqui é para nós reavaliar, mais um final de um estudo. E assim, se os irmãos gostou desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.